Oi gente, meu nome é Márcio, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. E neste vídeo eu estarei abordando o tema Somos Todos Um. Eu vou explicar direito o que é isso, o que significa, né? E também falar um pouquinho sobre o observador, que eu estarei falando mais adiante. Então, sobre Somos Todos Um, ou seja, você é o outro eu, eu sou o outro você. Então, como que funciona? Por que a outra pessoa é você e tal? Porque tem essa coisa de ser todos um. Porque é a consciência, né? Como eu já expliquei nos vídeos anteriores, né? Só existe uma consciência que individualizou de vários seres. Mas como que é esse processo? Por exemplo, se a gente tem ali, vamos imaginar o espaço infinito, novamente, né? Tem lá o espaço e a consciência pá, vai se individualiza em um ponto. Digamos que ela se individualiza aqui. E, porém, esse processo nunca é sozinho, né? Porque são vários, são infinitos pontos que a consciência está individualizando. Então ela individualizou aqui, aí vem aqui novamente, e legal. Então, você tem ali as primeiras partículas no plano mais sutil possível, e essas partículas que já começam a ter percepção entre elas, né? Então, digamos que a gente tem ali o José e o João. Vamos colocar um ego aqui nessas partículas. Então, o interessante, o que vai formar esse indivíduo no seu processo de despertar, de desenvolvimento, por incrível que pareça, vai ser o entorno dele, vai ser o que ele percebe o entorno, digamos. Aí individualiza um ser aqui, outro aqui, aqui. Então, a influência que vai estar causando essas esferas que estão em sua volta, esses seres que estão em sua volta, é o que vai formar o que esse indivíduo vai ser posteriormente, que seria aquele ego primordial, né, que é a partícula mesmo, a centelha individualizada. Então, esses seres eles começam a ter, né, ele tem qual que é o sensor básico dele? O primeiro sensor que uma criatura vai ter, que uma criação vai ter, a individualização vai ser o tato. E esse tato, vamos dar um salto, aqui, na hora que chega a desenvolver ao ponto do ser humano, né, que o tato ele tem ali os sensores que permite estar sentindo, né, o que é exterior. Quando chega aqui no ser humano, esse tato ele já se desenvolveu, já evoluiu para uma visão, né, o olfato, o paladar, e tem ali, ó, já tem uma central de controle que é o cérebro, né, e tá ali a centelha divina alojada ali no coração. Então, ali no ser humano, né? Então vamos imaginar para frente ainda o que esse tato que era ali uma coisa que só sentia o que estava em sua volta e tal, desenvolve para tudo isso. Imagina então o que está além disso ainda, o que pode estar esses sensores pode estar evoluindo e que pode estar percebendo, né? Só que a mente nossa aqui agora ela barra isso porque acredita, né, que somos apenas isso, então acaba não permitindo esse, digamos, afloramento maior, né? Ah, aqui nesse corpo físico, nós ali dentro nós temos os olhos, né? Nós vemos, observamos. Só que quem que observa através dos olhos? É o ser, né? O observador é o que você é de verdade. O seu corpo físico, ele é como se fosse, por exemplo, um carro, né? Você pega aí o seu carro, está dirigindo ele aí, você vai utilizar os sensores que ele tem, e os meios de comunicação, que seria a buzina, a seta, né, farol alto. Então um carro ele comunica com o outro, né? Eu vou virar tal. Então é como se os carros estivessem conversando ali. Aí tem uma certa harmonia. E digamos que os carros eles ignoram que dentro deles tem alguém no comando. É como se fosse assim, as pessoas, né, com o seu corpo físico acham que são o corpo físico e ignoram que é um ser muito além do corpo físico. Então, esse ser ele vai estar se desenvolvendo. E o que vai formar esse ser, como eu falei, vai ser o exterior. Porque se não tivesse nada, aquela partícula que individualizou, que parâmetros ela ia ter de comparação para estar de desenvolvimento? Que experiências que ela poderia ter se não tem nada, se não existe nada, né? Então, o que está fora vai influenciar nela. Então, esse sentimento de em cima, embaixo, de um lado, do outro, vai depender muito disso aqui, ó, do que está sendo interferido. Ela vai se localizar, né? Vai se localizar e vai estar aí tendo o seu desenvolvimento. E o mais interessante, esse João que se individualizou nesse ponto, se por acaso ele tivesse individualizado aqui, onde que foi o José,
o caminho dele ia ser totalmente semelhante, ia ser não semelhante, ia ser o mesmo. Ele ia fazer as mesmas coisas que esse José está fazendo, tudo igual. Então é aquela ideia, é aquela coisa de nós somos o outro, né? O outro é o outro eu e tal, somos a mesma pessoa, individualizados. Por quê? Porque se você estivesse no lugar do outro, se você tivesse nascido no lugar do outro, não só nascido, mas lá a centelha, lá o primeiro, digamos, respirar, né? Que a pessoa veio a tomar consciência, ou tomar uma forma no universo físico, né? Ela juntou ali um pouquinho de energia, conseguiu manipular e conseguiu fazer uma forma ali no plano físico para poder estar iniciando aí seu caminho de evolutivo, não evolutivo, de desenvolvimento, que vai desenvolvendo e tal, e chega aqui onde está o ser humano. Então, aquela coisa, não julgar o outro, porque às vezes é aquela pessoa que faz um monte de coisa que a gente não aprova, né? Mas não julgar, porque se estivesse no lugar do outro, estaria fazendo as mesmas coisas. Aí às vezes a pessoa fala, mas é tipo assim, a gente não conhece a história do outro, né? Às vezes teve uma história difícil e tal, mas aí a pessoa fala, não, mas eu também nasci em família pobre, tive uma história difícil e tal, e não sou que nem o outro. Porém, você não sabe o que esse outro era antes de encarnar, né? Nas vidas passadas deles, ou lá desde o começo, desde o princípio. Então, é isso. Se estivesse no lugar dele, estaria fazendo o mesmo caminho, porque somos todos um. Né? Então, tem que ter essa compreensão do que é o outro. E essa compreensão ela está abrigada mais aqui, ó, no coração, né? Porque a mente ela ainda está ela está vendo mais o físico, que nem o carro, que só vê o carro, ele só vê ele mesmo, né? Então, para ele, digamos assim, só tem carro lá, e ele se comunica e tal, e dá seta, eu acho que ele nem percebe que dá seta, é como se fosse uma coisa automática. Mas aí tem um controlador ali controlando o carro, como assim, o corpo físico tem um controlador que é você mesmo, né? Não é outro ser que está controlando, é você mesmo que está no controle. Porém, talvez falta percepção porque não abriu ainda, está muito olhando só o que tem do lado de fora. Então esse ser ele vai fazer um caminho, este vai fazer outro, né? Só que isso é o que vai completar um ao outro, né? Que vão estar completando, compartilhando experiências, vão estar fazendo esse caminho de exploração, né? Explorando o que é o todo, é o todo se explorando, porque assim o todo, digamos, tem uma vontade inapta, né? De nunca vão se saber qual que é o motivo que esse todo ele veio a se individualizar, né? Para a gente entender isso, ou pelo menos ter o sentimento ele vai estar aqui, ele vai estar além do mental. Com a mente nós não vamos conseguir estar entendendo por que individualizou, né? O que era antes, o que veio a ser depois. A gente mal consegue entender o que é atemporal, né? Porque isso sempre existiu, sempre vai existir, então não tem começo, não vai ter fim. Então é uma coisa meio complicada para a mente estar entendendo. Por quê? Porque a mente ela já é um sensor evoluído, né? Ela já é um meio material. E o que está além ainda, quando que não existia ainda, não tinha matéria, né, antes do ser individualizar ali numa forma material, ele era o que antes? Né? É uma coisa que a pessoa vai estar sentindo no coração dela, na essência que está ali, que é cada um. E com a mente hoje eu acho difícil estar compreendendo, vai ter que estar evoluindo um pouquinho, talvez o mental ele consiga desenvolver sensores, meios de captar esse exterior para poder estar tendo essa compreensão. E essa compreensão é interessante, porque assim, o ser ele acabou de nascer ali, ele não tem experiência nenhuma, ele é como um HD limpo, né, que acabou de ser formatado, ou um caderno em branco, não tem nada ainda, e tá para ser preenchido. Então não tem amor, não tem ódio, não tem nada. Tudo que ele vai aprender vai vir do exterior, que é ele próprio, né, que está o todo se conhecendo, só que cada indivíduo vai ter a sua experiência, uma experiência de um ponto diferente para poder estar, no final, reunindo tudo e vendo o ou seja, os resultados dessa expedição, né, dessa exploração. Então, é isso. E vamos imaginar, então, como que seria daqui para frente. Foi o ser lá, antes de dar esse puro, imaginar o que vai ser lá para frente, quando que vai ter esse retorno ao todo. Por que retorno? Não precisava ter esse retorno. A gente faz só um caminho de exploração. Vai explorando, conhecendo tudo, agregando conhecimentos, valores e infinito. Não tem limite, né? Continuamos. Mas por que a gente tem que fazer esse caminho de retorno? Não é bem um retorno, porque não retorna, mas não tem como pagar tudo e voltar a ser nada, né? Os valores estão lá, então o ser que individualizou não se preocupa de buscar um caminho evolutivo, porque nunca vai deixar de existir, né? A pessoa pensa que vai de todo para a luz, aí vai vir o todo, né? E vai envolver ela e ela vai ser o nada de novo. Não, isso não vai acontecer.
Só que tem essa ideia, por quê? Porque a gente está na Terra. Então a Terra, como é um sistema totalmente artificial, a gente está usando um corpo emprestado, né, que a gente não tem capacidade de criar esse corpo. Talvez nós criamos de uma dimensão mais sutil quando a gente estava lá em cima e decidimos ocupar ele aqui embaixo de novo. Não temos como saber isso agora exatamente. Mas como esse meio artificial, e teve uma interferência toda, né, de que veio de fora, e muitos seres aqui dentro já adotaram e continuaram esse trabalho, que seria um trabalho de manipulação, de ocultação da verdade dos seres que encarnam aqui. Então o ser aqui ele fica totalmente artificializado, né, ele fica como um robô, cheio de programas automáticos, então ele não sabe mais o que ele é. Então isso que seria o caminho de retorno, né, para poder retornar. Aqui tem um ego original, né, um ego que forma assim que a partícula se individualiza. Aqui forma outro ego, que é o ego da Matrix. Então aí tem esse sistema que a gente chama de Matrix, que vai deixando a pessoa inconsciente, né, vai apagando a chama que tem. Não apagando porque está lá dentro, só esperando ter condições que volte esses corpos a serem trabalhados ou se manifestar e entrar em contato com a realidade, que é ele próprio, né, que é o todo. Então esse corpo ele fica bem enclausurado aqui dentro, né, aqui no nosso sistema de Matrix. Se não tivesse todas essas mentiras e tal, o corpo não ficasse tão denso devido às drogas tal, que é imposta nesse sistema, é como uma criação de gado, né? O gado você cria de forma que ele vai te gerar mais alimento possível. Então eles socam hormônios nos animais e depois soca antibiótico e tal, para poder estar gerando bastante carne e para poder estar vendendo toda essa comercialização. Com o ser humano, nesse sistema, acontece de forma semelhante. Assim que ele nasce, o próprio nascimento já não é mais natural, né? A mulher tem que dar o parto natural, seria algo de cócoras, né? Não seria deitado. Ela acaba forçando, mas não tem uma força de gravidade para empurrar o bebê. Então acaba sendo um parto forçado. Aí tiveram que inventar o fórceps, né, para ajudar a puxar. Então a criança já nasce muito traumatizada, né? E tem aquela gritaria toda. E quando o neném nasce, os médicos pegam, né, os enfermeiros e tal, pegam como se fosse um boneco. Então manipula o jeito que manipula de qualquer jeito, é como se fosse uma coisa mesmo. Depois joga lá no berço lá, ou depois volta em contato com a mãe. Mas é um processo bem traumatizante, não é uma coisa natural. E assim, então da mesma forma que você, por exemplo, eles pegam lá o porquinho, né, sem anestesia, sem nada, eles vão, cortam o rabo do porquinho, já castra ele, joga ele de qualquer jeito, e se sobreviver, sobreviveu. Com o ser humano tem esse tratamento, né, mais ou menos semelhante, porque aí vem as vacinas, e as vacinas, ela é uma forma já de blindar esse ser que está aqui dentro, né, para que ele o quê? Para que ele não desperte, para que ele fique preso. Então você vai ter vacinas e vai ter vários outros tipos de coisas que estão colocadas ali já desde o nascimento. Para começar pelo nome, que já vai ser o ego daquela criança, né? E a família, tipo, sem falar dessa parte psicológica, né? Que vai ter o ego, mas tem o tratamento físico, que é o quê? As vacinas, não que todas as vacinas sejam negativas, porque nós criamos várias doenças nessa sociedade. Então algumas realmente vão precisar de ter aquela vacina, porque o ser que está nessa criança às vezes não tem força suficiente para poder sublimar tudo que está sendo imposto para ele, então vai precisar realmente estar entrando nesse sistema, porém ele forma já um ego bem forte. E se o ser, como eu falei lá nos primeiros vídeos, né, que às vezes o ser ele vem lá de cima para poder estar encarnando aqui, né, ele faz uma redução de energia e consegue encarnar aqui. Se esse ser já for bem desenvolvido, bem evoluído, quando ele encarnar aqui, tem outras duas coisas, que é a alimentação. A alimentação aqui é pesada para manter o corpo denso, né? Então o corpo vai ficar mais denso. E quanto mais denso for, mais preso esse ser, a essência divina vai ficar presa ali. E menos contato ela vai ter com o exterior, então vai dificultar o despertar desse ser, dessa consciência. Para que não prejudique a Matrix, né? Então é a Matrix que está cuidando do rebanho. Então é assim, sobre a alimentação, o que é natural? Veja aí, todo animal, toda espécie mamífera, né? Todo animal, quando cresce, quando o filhotinho cresce, vai chegar a um ponto que ele faz o quê? Que ele desmama, que ele não vai mais tomar o leite. O ser humano é a única espécie que continua tomando leite, mamando depois que cresce, depois de adulto. Ou seja, isso só não é uma coisa, é muito mais que simbólico, né? O ser humano, de fato, ele não cresce, ele fica na idade infantil de bebê pro resto da vida, porque ele não desmama. Isso aí é muito forte. O ser, é natural que ele desenvolva uma intolerância à lactose. Então, alguns seres que vêm lá de cima, eles já vêm com isso bem, com esses corpos sutis, já bem formados, que vai estar influenciando, sim, o corpo físico. E é onde que ele vai ter a rejeição ao leite e à carne também.
Então, o que o sistema ele impôs? Ele colocou a obrigação, né? Porque se acredita que, não, tem que tomar o leite, tem que comer a carne, senão morre, vai ficar desnutrido e tal. Um monte de mentira, que lembra aquele do sisteminha lá Illuminati, né? Aqui tá os caras que mandam tudo, aqui tá a política, o partido A e B, aqui tá a mídia. Então essa mídia, através da mídia, ela vai formar a cultura, porque tudo, a opinião, tudo vai vir daqui, né? E as pessoas que nascem aqui ficam enclausuradas, separadas e enclausuradas. Então, de onde vem essa tal suposta necessidade de ingerir carne, leite, veio daqui, né? E o ego aqui, ele vai preferir acreditar nesse cara porque tá preso, já tá viciado. Então, o ser que ele veio lá de cima, então ele já tem os corpos sutis, já que não tolera mais esse sistema, essa alimentação pesada. Então, o que é colocado lá nos meios? Esse ser ele tem que ser iniciado a essa alimentação, né? Então, é onde que vai ser inserido o leite de vaca, depois que já desmamou, às vezes ele não rejeita até o leite materno, né? Então, esse leite é colocado a conta gotas, né? Cada dia você coloca uma gotinha, aí no outro dia mistura mais uma gotinha, aí 3, 4, e vai aumentando até que o corpo dessa pessoa se acostume, né? Porque o corpo vai ser obrigado, se essa criança querer sobreviver, o corpo vai ser obrigado a se acostumar com aquele agente invasor. E com a carne vai funcionar do mesmo jeito. Tem muitas crianças que rejeitam a carne, elas gostam, elas não sabem nem o que é, botam na boca, elas gostam, não querem comer, né? E algumas que comem passam muito mal. Então aí vai lá no médico, o médico fala, engana a criança, bota no feijão, mistura. Então ele vai dar novamente aquele sistema de conta-gotas, né? Bem pouquinho até que o organismo seja obrigado, é que nem uma droga, é isso mesmo, uma droga. Vai sendo colocado em doses leves, e depois vai aumentando a dose até que fica todo mundo dopado e acontece. Forma essa carapaça em volta do corpo físico, e a centelha ali, ela vai ficar mais presa e menos contato. Então o ser ele passa o quê? Aí vai passar a trabalhar o quê? No ego, né? Já cuidou ali da centelha, ficou bem enclausurada, começa a trabalhar no ego. E no ego vai entrar onde? O quê? Vai entrar partidos políticos, a cultura, o país, né? A pessoa tem a nacionalidade. Então a pessoa, tudo aquilo lá vai fazer parte do ego dela. O exemplo melhor que tem é o time de futebol. A pessoa acaba tipo brigando pelo futebol e tal. Só que é uma questão de pensar, porque se tivesse nascido numa família que fosse para outro time, né, o time que ela é contra e briga com as pessoas da outra torcida, ia estar torcendo para outro time de forma semelhante que está fazendo para esse. Né? Só que as pessoas pouco pensam disso, porque isso é a realidade da pessoa, ela não consegue ver algo além, né? Está presa aqui, não consegue ver o que está fora. E então é aquilo. Qual que é esse caminho de despertar, né? O retornar à origem. Porque, assim, digamos que o ser ele se manifestou aqui, se individualizou aqui e vem evoluindo, desenvolvendo, aí chega aqui na Terra ele é preso, né? Nós estamos presos aqui, embora as pessoas não enxergam, porque as grades são invisíveis. Então, formou o ego que, assim, o animal, para prender o animal ali, você usa cercas, né? O animal ele é mais físico, ele é mais 3D mesmo. Então, para prender o animal, você vai ter que usar meios físicos de conter o animal. Então, todos os meios físicos estão lá para conter o animal. O ser humano, ele está muito além do animal, ele tem o mental. Então, não basta você prender ele, ter uma prisão física para o ser humano, que ele vai render pouco, ele precisa acreditar que é livre. Então, a prisão do ser humano é mental. Né? Tá aqui literalmente, por isso que aí forma um ego bem forte ali, fica com uma prisão mental, ele acredita que é livre e tal. Então, aí vem o caminho de volta à origem, o caminho de retorno. Esse ser, ele vai ter que despojar do ego, né? Vai ter que desistir da própria personalidade. E cada vez que ele faz, vamos supor, ele começou a perceber que esse negócio de time e tal, de ficar colocando energia nisso, é pura besteira. Aí vai começar a enfraquecer um pouquinho, né? Aí ele percebe que a alimentação que ele tá consumindo não tá fazendo bem para ele, né? Tem outros meios que ele pode estar utilizando isso e começa a se utilizar, né? Parar aos poucos. Então, aos poucos, isso aqui vai sendo rompido. E isso já tá vindo daqui de dentro, porque chega uma hora, não importa, isso aqui vai despertar. Né? A centelha tá lá, ela continua. E sobre alimentação, a nossa alimentação mais importante, eu gravei um vídeo sobre alimentação, acho que eu esqueci de colocar isso, tá aqui, é a centelha. Porque a gente tem o alimento físico, que tem o prana, aí vai pro estômago, aí vai o sangue lá, leva pro corpo inteiro, vai pro pulmão também, pega o prana que tá no ar, aí o mesmo sangue, ele vai lá, passa no pulmão, recolhe o oxigênio e o prana, leva pro corpo inteiro,
Porém, quem está bombeando esse sangue é o coração. E a centelha ela está ali criando, ou seja, gerando aquela energia também. Porque como que veio a existir aqui? Ó? A própria centelha ela gerou a energia e veio se sustentando até ficar presa aqui no sistema de reencarnação criado artificialmente. Então é isso, né? Ela tem aqui a centelha divina que cria energia, cria a própria energia, só que não é o suficiente para sustentar esse corpo físico que é muito denso, está aqui e foi colocado, foi ficando cada vez mais denso, que aí precisa de uma alimentação exterior. E assim, essa energia, o coração continua gerando, a centelha continua gerando, porque a gente precisa dormir. E quando a gente dorme, essa centelha lá começa a gerar mais energia ainda. Se o ser ficar muito tempo sem dormir, ele vai acabar definhando, né? Vai acabar morrendo por falta de sono, né? De estar recolhendo essas energias. Ok, então esse ser vai desfazendo do ego. O ser quando está no ego, essa matrix, ela separa todo mundo, coloca como ser, como indivíduo, né? Aí as pessoas ficam dividir e conquistar, é o lema da matrix. Então o ser ele fica dividido. E dividido, ele começa a ver todo mundo como inimigo, então ele começa a disputar, isso tudo é disputa, né? E aí tem aquela coisa do emprego. É engraçado, o emprego é uma escravidão aqui. Então ele começa a lutar com outros pela vaga de emprego, né? Vai estar sempre em conflito, sempre em disputa. Então, quando começa a se despojar disso daqui, começa a perceber que não é bem assim, né? Ele percebe que se uma coisa não é boa para todo mundo, não pode ser boa para ele. E aqui nós somos o todo. Imagina assim, somos todos um. Então imagina num planeta que a gente somos aqui uma humanidade só. Como pode ter gente sofrendo ali na outra ponta, a gente nem se preocupar com isso. Esse ser ele vai perceber isso. Então ele vai começar a trabalhar para um bem comum. É quando ele começa esse caminho de volta à origem, né? O despertar. O despertar da Matrix, não o despertar porque ele já é um ser desperto. Ele só está voltando à origem o que ele era para dar continuidade ao seu caminho evolutivo. E essa aqui vai ser uma experiência muito importante, porque vai agregar muita coisa, porque é um ser que ficou preso, um ser que viveu toda uma ilusão que foi imposta a ele, e ele conseguiu mentalmente estar percebendo tudo isso e dar esse salto para fora dessa matriz. Né? Ele vai começar a viver coisas externas, ele vai começar a ver o que está além dela. E é o ser que está aqui dentro vai ficar preso, ainda não vai ver. Então, muitos seres já percebem essa realidade que está além, que é o que traz, que dá essa força interna, que aí o ser ele começa a ter uma saúde melhor, né? Tudo melhora, né? Principalmente saúde, porque é um ser que vai retornar um equilíbrio, que é o equilíbrio do todo, né? O equilíbrio que tem no cosmos mesmo. Então, à medida que esse ser ele vai evoluindo, vai se desenvolvendo, se despojando dessa matrix, é um caminho de retorno. E esse outro ser que veio aqui também, que fez o caminho semelhante, ele vai também fazendo a mesma coisa, né? Só que ele vai ter um tipo de experiência e esse aqui outro, tem pontos diferentes. É onde que as coisas interagem, né? Onde que tem aquela interação, de um aprende com o outro e tal. Mas quando começa a voltar, eles vão começar a agir de forma muito parecida. Então é aquela coisa, as pessoas começam a ficar muito, que estão agindo em bem comum, elas são muito parecidas, né? Agem em comum mesmo, né? Não que a pessoa no seu despertar, ela vai se unir uma hora com o todo e vai deixar de existir. Não, nunca mais vai deixar de existir, porque a experiência está lá, registrada, né? É atemporal, não teve começo, não vai ter fim. Então, sempre vai estar com ela aquela experiência adquirida. E só que cada um no seu ponto, e vai chegar uma hora que todo mundo vai estar ali unido, junto, nesse despertar, né? E agora, mais sobre o observador. Vamos lá, o observador. O observador tem uma experiência na física quântica que aquilo que você observa, ele, como eu expliquei aqui, que o que está em torno, né, que vai moldar você, porque você é esse todo. E, então, tudo aquilo que está fora faz parte de ti. E tudo que você coloca a atenção, foca a sua atenção, lhe adere, seja positivo ou negativo. Né? A gente, porém, vamos supor, o que está fora ele molda o indivíduo. Porém, aí o indivíduo ele desenvolve ali no seu interior o meio, ele por enquanto ele só tinha, digamos ali, os sensores para poder estar sentindo taticamente o tato, né? Que seria a visão, a audição, tudo seria tato. A visão é um tato, só que é um sentido mais desenvolvido do tato, que acabou se diversificando. Só que na hora que ele desenvolve ali a mente para poder coordenar tudo isso, né? O cérebro, ele vai ter uma coisa maior ainda.
que permite ele além dos sentidos. Ou seja, ele vai começar a decidir o que ele quer e o que ele não quer. Ele não vai ser mais um joguete, né? Ele vai poder direcionar ao seu próprio. Vai ser como se fosse o leme do barco, né? Ele não vai mais navegar de acordo com a maré. Ele vai ter um controle. Aí ele vai passar a controlar o que ele vai querer ou não, o que é bom para ele e o que não é bom. Então, assim, é o próprio todo se reconhecendo. Então, esse ser ali, a centelha divina que está ali já começa a se eclodir mais ainda, a ter um salto, né, muito grande. Então, o que esse ser faz? Ele se torna o tal observador, que é o motorista dentro do carro, que é o ser dentro do corpo humano. E o que esse ser ele olha, ele muda, né, o que ele está olhando, aquelas coisas. Então, o que foi feito na física quântica? Uma experiência ali com átomos, né, depois com moléculas. E as experiências ele faz assim: ele vai programa lá a máquina para fazer um tipo de experiência, só a máquina, e deixa lá a máquina fazendo, deixa ela quieta lá. Ela fez a experiência, vai lá e vê o resultado, checa o resultado. Aí deu um resultado assim surpreendente, um resultado fantástico. E o cientista falou: vamos descobrir como que deu esse resultado. Porque esse resultado não é lógico, né? Ele vai além da física convencional. Por exemplo, a física convencional, 2 mais 2 é 4. Nesse resultado, que é a física quântica, o resultado de, vamos lá, colocar 2 mais 2 deu 6, 5. Né? Deu uma coisa que não era possível, não encaixa na física, na Matrix. Né? E então o que eles fizeram? Não, vamos ver o que acontece. O que aconteceu para dar esse resultado? Aí eles vão e colocam lá medidores, sensores, para eles poderem observar o experimento. Então, quando eles observam o experimento, o resultado deu totalmente diferente, deu um resultadinho mais contido, né, mais básico. Então, eles repetiram várias vezes a experiência, observando e não observando. Quando não observavam, o resultado era fantástico, saía fora do comum. Já foi feito experimentos, que nem eu acho que é o Masaharu Emoto, né, do molécula de água, que se observa a água, se escreve lá amor, ódio, e a partícula da água, a molécula da água, ela vai ser diferente de acordo com a vibração que vai ser colocada. É a mesma coisa, é o observador observando aquilo. Então, tudo que nós colocamos na nossa atenção nos adere à pessoa. Se a pessoa ela foca a atenção no que é bom, ela vai estar incorporando aquilo. Se ela coloca a atenção no que é negativo, também. Né? E o importante, como que se manifesta esse sentimento de amor e ódio, né? Tanto ambos, amor e ódio, são sentimentos que tem que estar desenvolvendo, porque à medida que a centelha ela se individualizou lá, ela não tem sentimento nenhum, não é amor nem ódio, nada. Ela apenas se desenvolve, apenas segue um caminho, digamos, de desenvolvimento que digamos assim, é difícil estar sabendo o porquê, o que deu esse impulso original, né? Teria que estar voltando ali, ó, concentração ali para poder estar sentindo esse impulso natural, que é o movimento do próprio universo, né? O próprio movimento natural, que as coisas vai apenas se desenvolvendo. A mesma coisa assim, o mesmo método, o processo que a árvore se desenvolve, né? Naturalmente, ela vai se desenvolve, dá frutos e continua aí desenvolvendo, né? Vem a semente, outra árvore e tal, continua. Então, esse é um movimento, digamos, natural do universo, né? Que as plantas crescem, que um cosmo, que um astro gira em torno do outro e tal. Então tem esse movimento natural que ele vai se desenvolvendo. E à medida que esse ser individualizado vai entrando em contato, vai tendo as suas experiências de vivência, ela vai desenvolver o sentimento de amor, de ódio e tal, e vai alimentar um deles e vai ter as suas experiências. O ser que já passou de um certo ponto, né, que já está muito lá em cima, lógico que ele desenvolveu o quê? O amor, né? O amor ele é uma consequência do que se a pessoa se deixa levar por esse movimento cósmico, né? Que é natural, que é desenvolvimento, de progresso. E esse sentimento ele é sublime, né? Ele vai sutilizar a matéria, ele vai deixar o corpo físico mais sutil, assim como eu estava falando anteriormente, né? Que a pessoa vai deixando aquele ego, vai deixando a alimentação pesada, gradativamente vai deixando a alimentação pesada, o corpo vai ficar mais sutil e vai chegar uma hora que esse corpo interno aqui vai sintonizar outras frequências mais elevadas ainda e vai estar entrando, ou seja, no eixo cósmico. Então é daí que vem esse amor, né? E desse sentimento também vem o sentimento junto de gratidão. Às vezes fala a pessoa, não, você tem que ser grato pela vida que você tem. Mas ela não tem ali os corpos sutis, então ela ainda não sente isso. Não adianta ficar lá, eu sou grato por isso, sou grato por aquilo, sou grato por isso. Ela começa a agradecer o quê? A Deus.
E ela exterioriza. É um erro exteriorizar isso daí, porque tem que agradecer a si mesmo, né? Ser grato contigo mesmo, sentir essa gratidão dentro do próprio corpo físico, aí vai ter os resultados dentro do corpo físico, porque está sentindo ali, está sendo grato ao próprio corpo físico. Porque quando a pessoa exterioriza, é mais uma coisa de medo, porque ela exterioriza, ela pensa que tem que agradecer ao ser que está fora, porque se não agradecer, aquele ser vai fazer o quê? Vai punir ela. Vai punir porque não acredita nela, vai punir porque não faz o que ela não faz o que eles pedem e tal. É uma ideia meio conturbada, né? Essa ideia de Deus que as pessoas têm. A pessoa é o Deus. E se tem uma criatura fora que viu tudo isso aí, ela não vai se importar o mínimo de que essa criatura está sendo grata ou não. Ela apenas quer que essa criatura se desenvolva e viva a vida dela. Não quer ficar tendo gratidão, não quer ter que ficar levando sacrifícios, oferendas, etc. Isso aí são entidades negativas que fizeram isso aí no passado e ficou uma coisa assim que acaba desviando muito a humanidade. Então esse sentimento de gratidão, de amor, a pessoa vai ter que consigo mesmo, ela vai ter que se utilizar esse corpo físico, deixar a alimentação pesada e tal, porque não adianta falar sou grato por isso, sou grato por aquilo, se a pessoa está se drogando, né? Se a pessoa está ali na alimentação pesada, ela sabe que o que faz mal para ela, mas ela continua. Então não adianta muita coisa. Mas quando ela se utiliza, quando ela se utiliza a alimentação, quando ela busca as coisas mais elevadas, ela vai sentir isso aqui interiormente e vai começar a vibrar uma vibração bem mais elevada, bem mais além do comum. Então ela vai sentir essa gratidão mesmo, esse amor. Observador. Então, o ser que consegue isso, ele vai conseguir olhar para fora e vai olhar com outros olhos. Então, vamos comparar ali esse ser que já alcançou, que veio lá de cima, né, e está encarnando aqui, já tem essa centelha já bem desenvolvida, com um ser que ainda é novo, e está no caminho do ódio ainda, ele desenvolveu, mas ele tá penando, né, para sair dessa Matrix. Porque a Matrix, ela faz isso, né, ela acaba colocando ódio nas pessoas, porque a pessoa se vê presa, ela não vê uma fuga, né, e às vezes o ser ele acaba se tornando muito negativo, né? E tudo ele julga tudo, né? Ele vê tudo com maus olhos. Tem até a frase que fala, vou colocar o autor aí depois, que eu esqueci o autor. Tem pessoas que passam pela floresta ou pelo bosque e só enxerga lenha para a fogueira, né? A pessoa não tem aquela visão que expande, pega tudo, vê aquela beleza que tem à sua volta. Então ela só vê coisas do ego, né? Que o ego possa estar satisfazendo naquilo que ela vê internamente. Então, o observador, ele altera as coisas, né? ele mexe, altera o resultado da experiência. E você, como observador, você observa a sua própria vida, você altera a sua vida. Se você olhar ela negativamente, vai ser o quê? Vai atrair o que é negativo, não vai dar certo nada. E, assim, você tem filmes que mostram, né? Filmes, animações, que mostram, por exemplo, quando fala na floresta, que tem a bruxa malvada e tal, aí aquele ser que é a bruxa, né, tipo, trevoso, ela passa assim, e no meio da floresta, então as plantas vão murchando, os animalzinhos às vezes morrem, ou saem correndo, fogem apavorados, fogem amedrontados. E tem o contrário, que é a rainha da floresta ali, a pessoa que cuida da floresta. E quando ela passa, as flores ela desabrocham, né? Dá mais vida em tudo, os insetos saem da toca, lá tudo feliz. E acontece coisas semelhantes na vida das pessoas, como observador. Porque o que ela observa, se a pessoa lá, às vezes a pessoa que tem muita energia negativa, ela olha uma criança, ela bota uma olhada, né, na criança tal quebranta, aí vai ter que levar lá pra velhinha benzer e tirar aquela energia pesada que ficou ali na criança. E tem as pessoas que olham de forma positiva, ela olha uma situação, às vezes ela olha uma situação negativa, ela não julga, porque se você julgar, se você condenar, você vai ter colocando mais energia pesada. E a pessoa que veio lá de cima, ela vai ter muito mais força interior. Então, se ela olhar aquilo negativamente, a energia negativa que ela vai pôr lá é muito mais do que o ser que é novo, que está aqui e está descobrindo isso ainda. Então, o ser que está aqui, que é novo ainda, né, não tem tanta experiência assim, ele vai odiar à vontade, mas o que? A centelha dele está bem presa aqui e não é tão forte, não tem tanto poder assim, não se desenvolveu tanto para poder prejudicar tanto aquela situação. Então aquilo vai ficar sendo uma faixa, digamos, administrável, porque o todo, né, o universo está olhando aquela situação que está aqui, está olhando o que acontece aqui. Então ele deixa, está sendo deixado, porque essas consciências que estão aqui vão estar aprendendo alguma lição com tudo isso. Mas essa consciência que vem lá de fora, ela não pode entrar nessa vibração. Ela tem que ver a coisa de forma diferente. Mesmo o meio da política, né? A gente vê uma bagunça, uma zona que está lá, o que os caras estão fazendo é uma bagunça total. Porém, a gente não pode estar condenando, colocando mais energia dentro ali. Ou seja, não é que você vai passar e ver aquilo com bons olhos. Vê, enxerga o que é de fato. Legal, tipo, tomou nota. Realmente é uma bagunça que está ali. Mas não coloca energia negativa naquilo. Tenta ser neutro no máximo, digamos. Eu não consigo mandar amor para aquela gente. Então,
seja neutro, né? Entenda a situação, entenda que aquilo vai mudar um dia, e se puder, emane uma energia boa para poder estar mudando, porque o que aquelas pessoas precisam? Elas estão lá roubando e tal, o ego tá ali muito forte. Aí se você coloca ódio, rancor e tal, energia negativa, vai alimentar mais ainda o ego dessa pessoa, que vai ficar mais presa ainda e vai roubar mais ainda, vai ficar pior do que tá. Se emana amor, aí tá o ser que tá lá, digamos, bem preso. Aí emana amor, ela vai começar a romper essa barreira e tentar entrar em contato com a centelha que está ali dentro do ser. É onde que o ser começa uma mudança. Então, muitas pessoas estão mudando porque está vindo muito sentimento de fora, e às vezes não é do próprio humano, não. Está vindo o ser lá de fora que está emanando energia para cá, porque o ser humano não consegue emanar amor. Porque é mesmo difícil ver a bagunça que esses caras faz e tá querendo amar esse pessoal, emanar um sentimento de amor. Porém, para emanar esse sentimento, tem que ter isso que é desenvolvido já. E são poucas pessoas que têm. Poucas não, são muitas, né? Mas é difícil, tá? Realmente emanando boas energias para esse pessoal. Então seja neutro, né? Confie no todo, que essa situação é algo necessário para eles estar aprendendo, é o caminho evolutivo deles, e vão estar em um momento, sim, despertando como muito desperto, é um caminho natural, evolutivo. Então, sobre o observador, né, sobre o somos todos um, será isso. O observador olhe com bons olhos. Se a pessoa ainda não chegou nesse ponto, a mudança sempre, como eu falo, é aos poucos, né? Vai aos poucos deixando, vai mudando, vai largando uma coisa para poder pegar outra, porque não tem como pegar outra coisa. Às vezes a pessoa não percebe nem a realidade que está além. Mas se ela faz a experiência, tem que ir largando aos poucos, que a outra realidade vem e aparece, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E dúvidas, perguntem, terei o prazer de estar respondendo. E muito obrigado, até o próximo vídeo.